Veja no ICL Notícias, segunda edição. Polícia Federal abre investigação sobre denúncias de assédio sexual contra ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Lula diz que quem pratica assédio não fica no governo. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Silvio Almeida nega as acusações. Eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar minhas condutas. Antes tarde do que nunca. Mas ainda estamos sobrevivendo. Depois de 6 anos, governo retoma demarcação de terras indígenas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube nessa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Quero dar muito boa noite aqui para Chico Sá, Rodrigo Viana, meus queridos companheiros de bancada. Gabi. Boa noite, comunidade ICL. Nesse dia que está pesado, né? Difícil. A gente precisa tratar de assuntos bastante delicados sim, aqui. Nessa sexta-feira, e óbvio, a gente não tinha como começar falando de outro assunto, né? Que Exato, são Gabi. essas acusações de assédio sexual e moral contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é essa figura que se tornou uma figura mundialmente conhecida, internacionalmente conhecida, no combate ao racismo e também em prol dos direitos humanos, né? E o símbolo, né, da vítima nesse momento é a figura da ministra Aniele Franco. Ela que está sendo a figura principal dessa história, o que se sabe nos bastidores, né, de informações no jornalismo. Inclusive, a Juliana Dalpiva é a nossa jornalista da casa que está apurando a história nesse momento. E como foi essa primeira reunião da ministra Aniele Franco, que quando esse caso surgiu, que veio a partir de uma reportagem do Guilherme Amado, que é nosso comentarista aqui no ICL. A Aniele estava numa agenda no Rio de Janeiro e ela já vinha denunciando esse caso há bastante tempo internamente no governo. O caso veio à tona e também o que sabe é que ela não queria, ela queria resolver isso internamente, Aniele. Fato é que temos o caso desde ontem à noite. São muitas camadas, né? A gente tem a discussão política da instabilidade que isso gera internamente no governo. O presidente Lula já veio a público, ainda não tomou uma decisão a respeito do Silvio Almeida, mas já veio a público dizer, olha, assédio no meu governo, não vou compactuar com assédio no meu governo. Disse numa entrevista a uma rádio, numa entrevista a uma rádio, mas disse que é necessário que todo esse caso tem uma presunção de inocência, a possibilidade do acusado se manifestar e que as investigações aconteçam da forma que tem que acontecer. A outra coisa é a discussão de gênero, que eu acho que é o que a gente precisa falar aqui, porque a ministra Aniele Franco, que é esse símbolo, porque o nome dela foi estampado nas manchetes, mas há outros, concretamente a Juliana Dalpiva apurou 2 casos, o da ministra Aniele e de uma outra vítima. No governo, funcionário do governo também? Isso. Internamente, o que se diz nos bastidores é isso. A Me Too, que é uma ONG também conhecida internacionalmente, conhecida por denunciar casos de poderosos no mundo de assédio e que ganhou muita visibilidade no Brasil também, foi quem trouxe esse caso à tona, mas não deu a quantidade de vítimas, né? Quantas pessoas estão denunciando? A gente ainda não sabe. Tudo é muito ainda preliminar. Mas o que a gente sabe de apuração da Juliana, ministra Aniele Franco, mais uma pessoa. E a ministra Aniele Franco é uma mulher negra que tem sido atacada por estar nessa posição de vítima que não se pronunciou também. Então, eu acho importante trazer aqui o quanto a gente tem historicamente dentro de instituições a dificuldade de que as mulheres, e hoje a gente pode fazer isso, pode fazer denúncias, mas ainda é muito difícil que a gente seja ouvida nesses espaços. Então, acho que é impossível falar desse caso sem falar sobre o quanto é difícil internamente quando você
é assediada, quando uma mulher passa por uma situação dessas, ela poder chegar, às vezes, né, inclusive por alguém que está num espaço de poder acima dela, o que é mais difícil ainda, não só por um colega, mas como é difícil você chegar e dizer, olha, eu fui assediada, e ter a certeza de que você não vai ser demitida, que você não vai ser rebaixada de posição, que você não vai sofrer nenhum tipo de retaliação onde você trabalha. No caso da Aniele, isso é mais complexo ainda, e a gente vai entrar nessa discussão política, porque ela é uma ministra de Estado e isso também diz respeito a como a imagem do governo Lula vai ser afetada. E a Aniele tem noção de tudo isso. Eu acho que vale a pena dizer que a Aniele não tem que nada. Eu tenho ouvido muita gente dizer, a Aniele tem que se pronunciar, porque, enfim, a gente ainda não sabe, não há nenhuma comprovação das acusações que estão sendo feitas contra o ministro Silvio Almeida, mas ela é a vítima desse processo. E ela já confirmou em reunião hoje à tarde para outros ministros que sim, ela foi assediada. Ela não tem que vir a público, ela na figura de vítima, para dizer o que aconteceu com ela, porque ela está numa posição de fragilidade e muita gente quer tirar a credibilidade, né, das vítimas, isso é um processo histórico, por não dizer. As vítimas têm medo de dizer, gente, porque é isso, a gente não tem nenhuma segurança de que a gente vai ser acreditada, né, de que esse processo não vai fragilizar ela ainda mais nessa figura. Eu vou me ater, a Me Too diz que as denunciantes, né, as vítimas, receberam acolhimento psicológico e jurídico, e eu vou me ater a um trecho bem específico da ONG que veio fazer essa denúncia, argumentando que, como acontece frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Por isso, elas deram autorização para que o caso viesse a público por meio da imprensa. Então, a gente tem agora há pouco, uma matéria que está no nosso site, estava na nossa manchete agora, a ministra da Igualdade Racial confirmou em reunião no Palácio do Planalto que sofreu episódios de assédio sexual por parte do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. A reunião deve selar, inclusive, a saída do Silvio Almeida, de acordo com a apuração da Juliana Dalpiva, do governo Lula. Ele ainda não se pronunciou, o presidente, sobre essa saída. Isso ainda não está concreto, mas é uma apuração da Juliana. E o que a Aniele relatou, e é muito pesado, ela relatou que em 2023 ela foi abusada, ela teve esse abuso, passaram as mãos por baixo da mesa enquanto uma reunião estava acontecendo. Então, o relato é muito, muito pesado, é muito delicado. Ela recebeu o apoio de outras pessoas já. Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também foi a público, foi uma dessas pessoas que publicamente já ofereceu apoio. Acho que a gente tem até aqui a imagem da ministra. E, além da própria ministra, tem uma nota do próprio Ministério das Mulheres. Então, você está vendo aí a imagem da Cida Gonçalves ao lado da Aniele e a nota à imprensa, denúncias de assédio no governo federal também. Se a gente puder encher a tela aqui para que a gente possa ler um trechinho. Você me ajuda, Rodrigo? Você consegue enxergar? Ajudo. Nota à imprensa, denúncia de assédio no governo federal. É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, o que a Gabi vinha explicando aqui. E que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar. O Ministério das Mulheres, conduzido pela Cida Gonçalves, a ministra Cida. Outra pessoa que fez um gesto foi a Janja, né? A primeira-dama também publicou uma imagem ao lado da Aniele Franco. A gente vai publicar aqui também. Olha só, ela colocando ali, né? Dando um beijo na testa da Aniele. Foi um gesto da Janja que foi muito simbólico, a que a Janja publicou também. Pouco depois até o Lula foi falar, né? Não existe a menor possibilidade de uma mulher não se sensibilizar com isso, porque ele foi perguntado a respeito disso em entrevista a uma rádio. E a gente depois teve outras pessoas que estão começando a aparecer, a se pronunciar a respeito disso. O presidente
do Banco do Brasil também, depois mais para frente a gente vai trazer. E outras denúncias começaram a aparecer, pode ser que aconteça um movimento, normalmente é isso, né? Quando uma mulher denuncia assédio, é um tanto quanto normal que outras mulheres acabem fazendo essas denúncias também. Agora, o quanto o ministro de Estado, Silvio Almeida, ele representa alguma coisa que vai muito além, né, de um ministro de Direitos Humanos. Ele é uma referência nacional na defesa de direitos humanos, no combate ao racismo, né, racismo. Gabi? Ele não foi um dos autores de um livro importantíssimo, ou autor, aliás, de um dos livros mais importantes sobre racismo estrutural. Ajudou a divulgar esta explicação, né, de que o racismo é estrutural. Então, ele teve esse papel e tem esse papel ainda na sociedade. É por isso que é inevitável, né, Chico e Rodrigo, que ele seja cobrado, porque ele é essa figura que representa muita coisa para muita gente. Inclusive esperança para muita gente. Sim, sim. E a notícia é delicada e nos deixa até um tanto quanto melancólico nesse noticiário por conta disso. Sim. Pelo tamanho da figura, o tamanho do que ele representa. O livro sobre o racismo estrutural, ele é definidor no universo das denúncias de racismo no Brasil. Ele faz perceber para muita gente que não conseguia enxergar racismo em muitas questões do cotidiano, passaram a enxergar depois da tese, que é uma tese muito forte, muito bem defendida pelo Silvio Almeida. Sim. Então, é uma figura realmente muito importante da República. O que eu acho que não deve acontecer é que, primeiro, tem que ser investigado, ele tem que ter direito de defesa, tudo deve ser investigado da forma mais minuciosa do mundo e a gente tem que estar preparado porque eu acho que nessa hora os racistas, os machistas, os inimigos dos direitos humanos no Brasil vão aproveitar esse momento para fragilizar essas causas. Até porque, historicamente, as pessoas pretas são perseguidas, Chico. Exatamente. E o fato de esse caso ser muito delicado e estar acontecendo não muda isso, né? As pessoas pretas têm muita dificuldade de alcançar um espaço de poder como chegou o ministro Silvio Almeida. Exatamente. E a ministra Aniele Franco também. Também. Agora, não cabe você descredibilizar uma vítima que está fazendo uma denúncia. Exatamente. Esse que é o ponto. Uma coisa não anula a outra. Dar descrédito, né? Tentar fragilizar as causas dos dois. Tanto da Aniele quanto do Silvio Almeida, que é a luta contra o racismo, que é a questão dos direitos humanos, que são as desigualdades no Brasil. Esse momento, eu acho que a extrema-direita vai aproveitar por serem duas figuras emblemáticas, de muito respeito. Vão tentar aproveitar e fazer essa leitura política. E que foram muito celebradas aí quando que o Lula... eu chamo a atenção para a gente ter cuidado nesse sentido. Exato. E apurar a história com uma máxima... celeridade, com direito à defesa, com presunção de inocência, mas com transparência também. A Polícia Federal já abriu investigação, não é isso? Sim, e inclusive é importante dizer, é Polícia Federal porque a gente está falando de 2 ministros de Estado. Sim. Normalmente quem apura esse tipo de caso é a polícia. Polícia Civil. Só que a gente está falando de 2 ministros de Estado, né? Pessoas com foro privilegiado. Então, esse caso vai ser investigado pela Polícia Federal. O caso da ministra Aniele Franco é o que a gente conhece, mas há outros casos também que a gente precisa ainda entender quem são essas vítimas. Até uma certa confusão que eu vi, eu mesmo fiz essa confusão no começo, pessoas diziam assim, são 14 casos. São 14 casos, 14 mulheres e não é isso. que denunciaram. E não é. A matéria do Metrópolis, né, Gabi? Você pode até explicar melhor. Mas a matéria do Metrópolis diz o seguinte, que os jornalistas do Metrópolis ouviram 14 pessoas que confirmaram a denúncia. Como aconteceram esses episódios com a Aniele? Como aconteceu? Então, são 14 pessoas ouvidas. Não é que elas sofreram, não são 14 de vítimas. governo, Isso. é amigo da Aniele Franco, ministros. Foram essas pessoas que foram ajudaram ouvidas para compor a matéria. A matéria e dar credibilidade, quer dizer, não é algo assim avulso que veio da cabeça de uma pessoa. Isso. Tem uma apuração ouvindo várias. Agora, fora o caso da Marielle, o que está se dizendo também... Desculpa, o que eu falei? Aniele, você falou o nome da irmã. Pois é, falei o nome da Marielle. Fora o caso da Aniele, a organização Me Too teria recebido outras denúncias. Aí a gente não tem a confirmação de quantas
quais circunstâncias, se são denúncias de assédio moral ou de assédio sexual. Né? Se eu estiver errado, você me corrige, Gabi, que você, Sim. eu sei que você acompanha isso mais de perto. Sim. Então, nós temos que ainda esperar. O ministro, ainda ministro, né, Silvio Almeida, se pronunciou ontem, gravou um vídeo. Que a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco nós vamos trazer vários documentos, vamos mostrar a cobertura factual, fato por fato. O fato principal de hoje a Gabi já trouxe. Reunião no Palácio do Planalto, sem a presença do Lula, né, com a presença de outros ministros que ouviram a Aniele. E a Juliana Dalpiva, nossa colega, apurou que, nesta reunião, a Aniele confirmou para os ministros, para os colegas, portanto, que foi vítima de assédio sexual por parte do ministro Silvio Em Almeida. 2023. Então, essa confirmação foi feita nesta reunião. O presidente Lula tem que tomar uma decisão. Né? Tem que tomar Isso está na mesa. E a frase dele, né, a frase do Lula, quando diz a emissora de rádio, quem pratica assédio não fica no governo, ela, eu entendi, fiz uma, assim, na minha leitura política, ela dá ao Silvio Almeida, inclusive, o benefício de chegar com uma carta de pedido de demissão. Se ele nota que, se o próprio Silvio Almeida acha que no momento não há cenário possível para a continuidade. Se seria melhor entregar o cargo e esperar as apurações. O que é uma hipótese política que está aventada hoje no Palácio do Planalto. O recado, o presidente Lula já deixou o recado aí nessa entrevista, Gabi. Fundamental. Eu vou chamar aqui a nossa amiga, nossa querida Cristina Serra, que sorte a nossa de ter ela aqui nessa sexta-feira, para falar com sobriedade, tanta responsabilidade a respeito disso. Cris, boa noite. São duas discussões aí, né? Politicamente, há quanto tempo o governo sabia dessa história? Meses? Ano passado? Por que não se lidou da forma correta? Essa é uma discussão. A outra é a discussão de gênero, né? Sobre como a Aniele está sendo revitimizada nesse processo e o símbolo que é essa figura do Silvio Almeida também e que está sob agora investigação que vai começar a ser feita. Boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo, todo mundo que está por aqui. É um assunto bastante complicado, de fato, falar sobre isso. A gente precisa de muita sensatez para falar, até porque a gente não sabe ainda exatamente como as coisas aconteceram, né? Só que nós temos já indicações muito claras, né, de um comportamento, no mínimo, dá para dizer agora, inadequado, indicando até um comportamento criminoso por parte do ministro. Isso, como você disse, Gabi, tem implicações políticas muito sérias, mas tem implicações também para o movimento social e de direitos humanos e de combate ao racismo e o movimento feminista também, né, tem esses impactos todos de uma forma, lamentavelmente, desastrosa. Né? É um impacto, de fato, muito grave. A gente vai ter que lidar com as consequências disso. Enfim, com muito cuidado por toda a delicadeza que essa situação envolve. Eu queria falar do ponto de vista político, né? Que eu acho que é o mais imediato. Dada a situação que nós temos agora, neste momento, e dando ao ministro Silvio Almeida o direito da ampla defesa e da presunção de inocência, que toda pessoa deve ter, mas, pelo que já está configurado, o que o ministro devia fazer agora era pedir demissão. Não há nada, assim, não há nenhuma outra decisão melhor a ser feita neste momento do que o ministro Silvio Almeida pedir demissão. Mas ele pode se defender estando no exercício do cargo. Não. Com as características desta situação que nós já temos, o melhor a fazer seria o ministro pedir demissão, se submeter à investigação ampla, rigorosa, como deve ser feita, com o direito de defesa, e aí, concluída essa investigação, ele pode voltar ao governo, se for inocente ou não, se for considerada a sua culpabilidade. Então, não há nada mais a fazer para conter essa onda avassaladora de estragos
no governo a cada minuto que o ministro Silvio Almeida fica no cargo. É lamentável? É, mas do ponto de vista político, de contenção de danos, é o que deve ser feito. Isso do ponto de vista político. Agora, a situação em si. Eu queria fazer aqui só trazer uma nuance, talvez, porque a gente fala de assédio, mas o assédio sexual pressupõe uma situação de poder do algoz sobre a vítima. Até onde sabemos, pelo menos para mim, o que está caracterizado na relação Silvio Almeida, Aniele Franco, é uma situação de importunação sexual, que também é crime, mas não é o assédio. E a gente precisa entender isso. Eu não estou aqui tentando aliviar a responsabilidade do ministro, não se trata disso, mas a figura jurídica do assédio é diferente da figura jurídica da importunação sexual. O Silvio é ministro tanto quanto a Aniele é ministra. Ele não está hierarquicamente em posição de supor a ministra Aniele Franco. Feita essa ressalva, é lógico, como eu disse, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu, nós não sabemos. As outras denúncias, os outros 14 casos, e um que eu acho que está além desses 14 casos que eu acabei de ler, que já está sendo divulgado, até porque a própria vítima se posicionou em rede social, esses me parece que pressupõem aí sim o comportamento do assediador sexual, que tem uma posição hierarquicamente superior, ou ainda que não superior do ponto de vista formal, mas tem uma posição de poder em relação à sua vítima. Nesses outros casos, me parece que aí sim nós temos casos de assédio sexual e, o que é pior, um caso serial, ao que tudo indica, né? Porque são muitos casos e, como a Gabi falou há pouco, é muito comum nesse tipo de revelação, de denúncia, a partir do momento que algumas vítimas vêm a público falar, outras se sentem encorajadas e vêm falar também, como é o caso de uma professora, que é essa que eu acabei de ver na rede social, contando como foi uma situação de contato íntimo, indesejado por parte dela. Sim. Então, é uma situação muito difícil, triste, que nós estamos vendo. O Silvio Almeida era, até esse caso ser revelado, para mim, pelo menos, uma referência de intelectual, né? Ele é fundador do Instituto Luiz Gama. O Instituto Luiz Gama resgata a figura do advogado negro Luiz Gama, que conseguiu libertar centenas de pessoas escravizadas durante o Império, antes até da abolição da escravatura em 1888. Foi um negro que conseguiu estudar, que conseguiu exercer o direito naquela época e, portanto, é uma referência fundamental na luta antirracista aqui no Brasil e que tem essa simbologia muito forte que o Silvio trouxe para o Instituto Luiz Gama. Então, os prejuízos que o movimento antirracista vai sofrer são muito grandes, né? Mas, como o Chico disse também há pouco, a gente precisa também ter esse cuidado para separar o joio do trigo e impedir que a extrema-direita faça disso uma exploração política, faça disso uma plataforma eleitoral, inclusive, para atacar esses movimentos que são tão importantes no Brasil. Queria comentar uma coisinha rapidinho, Chico e Rodrigo, porque muita gente está falando sobre a questão das provas e acho que eu falei sobre a importância da palavra da vítima nesse momento, mas por uma questão do processo investigativo mesmo. Quando a gente está falando de um caso de algum crime sexual, de assédio, de importunação sexual, a palavra da vítima que está acusando, ela tem um valor probatório. Então, essa é uma das provas que é utilizada nesse processo. Então, eu acho importante dizer isso também. Não, eu ia só trazer um pouco da nossa comunidade, Chico. Exato. As pessoas estão, assim, claro, muito divididas, várias delas apontando por que uma ONG está cuidando desse caso. Então, tem, por exemplo, Júlio Nogueira, por que uma ONG está se metendo nisso? Leres, como que a ONG ficou sabendo?
várias pessoas, inclusive mulheres, homens, dizendo eu confio no Silvio Almeida, outros não, dizendo não, o Silvio Almeida precisa dar explicações, etc. Adriana, melhor que ambos entreguem o cargo, isso eu não entendi, porque ambos entregarem. Penélope Pink, eu acredito no ministro Silvio Almeida. Marlene, insustentável para os dois ficar no cargo. Muita gente entendendo que a própria Aniele também deveria se afastar. Eu não entendo por quê. Ela é a vítima, né? Muita gente pedindo que o Silvio Almeida também se afaste. Rita Murim, difícil acreditar nisso, muito difícil. Eunice Machado, mais uma mulher aqui do nosso chat, continuo dizendo, é muito estranho a forma de publicizar esta notícia. Miriam Ramos, é difícil de acreditar? Sim, mas os seres humanos surpreendem, simples assim, diz a Miriam Ramos. Gabi, só para trazer um pouco do que está agora na nossa comunidade. Tem outras pessoas achando que é muito cedo já para julgá-lo e já para que o Silvio Almeida perca o cargo. Então tem todas essas opiniões variadas, mas o que eu ia emendar aí na opinião da Cris em relação, pensando no futuro da saída, na possível saída que está em jogo, está na mesa do presidente agora, na possível saída do Silvio Almeida. Acho que o governo vai ter que ser muito firme, e aí é que está a firmeza, a convicção do governo para nomear outra pessoa tão importante quanto e tão defensora do movimento negro e tão defensora dos direitos humanos no Brasil. Tem que ser alguém com muita envergadura também para não deixar esse ar de fragilidade do movimento. Uma coisa é o Silvio Almeida ou qualquer outro nome. Outra coisa é a grande causa histórica que o Brasil precisa resolver, que é o racismo, sabe? E que é a questão dos direitos humanos. Acho que o governo não tem que ceder 1 centímetro nisso. Tem que nomear a mesma altura, tem que nomear o nome, alguém muito significativo. A gente tem, por exemplo, o Movimento Negro Unificado, que é um movimento com uma luta histórica de anos, de décadas. Então, o governo não pode ceder a pressão nenhuma nesse momento. A gente sabe que no governo tem os centrões, a gente sabe que tem os Kassabs da vida rondando, os Arthur Liras da vida. Essas pessoas não podem ser contempladas. O assunto é outro, não é assunto de centrão. Chico, aproveitando que você está falando sobre o posicionamento do governo, eu acho que vale a pena a gente ouvir a fala do presidente Lula. Hoje de manhã ele deu uma entrevista para a radiodifusora Goiânia e disse que quem pratica assédio não ficaria no governo. Vamos ver essa fala completa do Lula, vamos ver. Estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Não é possível a continuidade no governo. O presidente falou tudo, é o que o Chico falou. Deixou aqui aberto, né? Olha, ministro, acho que é o caso de pedir demissão. Ou o presidente vai ter que se adiantar, né? E até acho que a Cris pode conversar com a gente sobre isso também. É muito difícil, assim, é insustentável. Como que o Silvio Almeida permaneceria no governo diante dessa situação? Assim, não consigo enxergar a maneira disso acontecer. Assim, o desgaste já está aí, já está posto. Só teria, no caso, são mentirosas as acusações, entendeu? Mas isso, as investigações vão acontecer e ele vai estar afastado do cargo. Exato, então não tem mesmo possibilidade. Você fica pequena essa margem. Eu estou concordando com você, é pequena essa margem para permanência, só seria diante que todas as acusações fossem mentirosas. Sim. Que é um cenário, pelo que está colocado na mesa no momento, improvável. Em relação à Aniele, esse já está descartado, porque a Aniele não só ficou em silêncio nas primeiras 24 horas, e esse silêncio já dizia muita coisa, como depois se apurou, vários colegas jornalistas e também a Juliana Dalpiva, que ela vinha contando esse episódio
para pessoas dentro do Palácio e pessoas na esplanada dos ministérios ao longo de vários meses. Então, da Aniele não vai vir uma negativa em relação ao caso, né? Do lado dela, não. Aí você já teve a ministra das Mulheres se juntando a ela. E a Janja. E a Janja, e a primeira-dama. A primeira-dama, aquela foto da Janja beijando a testa da Aniele mostra que... Ela diz quase tudo, né? Diz quase tudo ali. E essa outra frase do presidente, né? Não dá para continuar. É o que disse o Lula. Mas vamos ouvir a Cristina Serra sobre isso? Vamos lá. Cris. Deixa aqui trazer mais alguns elementos, né? Esse caso já vinha sendo investigado, inclusive por outros jornalistas, né? Quem trouxe agora a história completa, enfim, quem deu o furo de reportagem foi o nosso colega do Metrópolis, o Amado, Guilherme Amado. Mas, por exemplo, a Mônica Bergamo, acho que eu li isso. Acho que a própria Mônica conta, ou numa outra matéria, a Folha explica, que já vinha apurando desde julho. Ou seja, a história estava circulando pelos corredores de Brasília. Isso, de uma certa forma, explica essa frase do Lula tão contundente. Porque, olha só, o Lula, em geral, quando são publicadas denúncias contra ministros seus, ele demora a tomar a decisão para demitir. Ele não é um ministro, ele não é um presidente que demita logo, de imediato, sabe, naquela reação defensiva ao que a imprensa publica. Não é esse o histórico do Lula. O Lula espera a história, às vezes até a história, as denúncias chegam num ponto de ebulição. Tem vários casos assim, né? Até em governos anteriores dele, e só então ele demite. Com essa frase, hoje, assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele ali está dizendo que se o ministro não pedir demissão, ele, Lula, vai demiti-lo. Então, isso indica que ele já está muito bem informado sobre o caso e que ele não precisa de muito mais tempo para avaliar se o ministro fica ou não, né? Então, essa frase dele e mais a foto da Janja com a ministra são muito claros, são indicadores muito claros de que eles já sabem do que se trata, já sabiam até, provavelmente, antes da publicação da denúncia e já tomaram a decisão. Porém, estão oferecendo a saída, está o presidente oferecendo a saída honrosa nestas circunstâncias de que o ministro peça a sua demissão. Ou seja, o Lula está tendo, digamos assim, esta generosidade, né, de oferecer esta saída honrosa. A leitura que eu faço desta entrevista, desta fala do Lula, é essa. E por isso que eu disse bem aqui no começo da nossa conversa, não há mais condições do Silvio Almeida ficar no cargo. Inocente ou não, ele terá a oportunidade de se defender. Mas não há mais condições políticas. Depois dessa fala do Lula, ele, como ministro, já devia ter percebido isso, sabe? E ter feito um pronunciamento, inclusive, ao país, dizendo, saio para me defender, para que as investigações sejam feitas, vou provar minha inocência. É a coisa mais digna que ele pode fazer neste momento. Aliás, é a única coisa digna que ele pode fazer neste momento. Então, esse é um aspecto. E a outra coisa, rapidamente, que eu queria levantar, e eu estou falando isso e estou me estendendo justamente em função dos questionamentos da nossa audiência, porque, de fato, é natural que as pessoas tenham todas essas questões. Agora, tem um outro detalhe. Por que o Me Too? Por que uma ONG? Gente, porque as ONGs aqui no Brasil prestam um serviço muito relevante em várias questões. Direitos humanos é uma delas, direitos das mulheres é uma delas, combate ao racismo é uma delas. São movimentos que começaram e que se organizaram e se articularam em ONGs e que levaram a avanços extraordinários no movimento social. Eu sei que o Silvio Almeida, inclusive, falou que tem uma questão lá com essa ONG, com a Me Too, que quis participar, parece que interferir numa licitação sobre o serviço telefônico para que as mulheres liguem e façam denúncias. O Silvio Almeida diz isso,
Tem lá uma questão que a ONG não conseguiu o que queria e ele insinua que, por ter este interesse contrariado, a ONG estaria, então, agora se vingando com essas denúncias que, segundo ele, não têm materialidade. Ok, isso a gente precisa saber. A ONG também, que seja, que esse aspecto aí da licitação, enfim, seja investigado também, né? Agora, isso não tira a gravidade das denúncias, não tira, né? As denúncias existem, a materialidade será apurada, como disse a Gabi, o depoimento da vítima tem força probatória, né? E, além de tudo isso, de todas as questões, nós estamos agora diante desta questão política. Não há mais condições políticas do Silvio Almeida ficar no cargo. Eu quero dizer aqui, estavam me informando aqui na nossa equipe, que a Juliana Del Piva vai trazer daqui a pouco novas informações a respeito disso. Então, aqui já adiantando para a nossa audiência que a gente vai ter informações novas em breve a respeito desse caso. Uma outra coisa que eu acho importante esclarecer é que essas 14 pessoas, estou lendo aqui na matéria do Metrópolis do Guilherme Amado, são ministros, assessores do governo e amigos da Aniele Franco, que foram consultadas, né? Foi uma apuração para saber como é que teriam acontecido esses episódios de assédio à Aniele. Então são 14 pessoas ouvidas, não são necessariamente 14 casos. Exatamente. Né? Só para a gente deixar isso bem claro, não é isso, Gabi? E ainda o Me Too não veio a público para dizer quantas pessoas denunciaram assédio. Posso trazer só mais é importantíssimo isso que você falou, Chico, rapidinho. Por favor. Existe também todo um debate, isso está rolando nos bastidores, é importante que a gente traga, nós somos jornalistas, a gente fala com muitas fontes. Existe a seguinte informação, olha, parte disso que está acontecendo é uma disputa por poder, uma disputa dentro da esquerda, uma disputa dentro dos movimentos, às vezes jurídicos, às vezes dos direitos humanos. Aí eu me pergunto, mas será que ia chegar a esse ponto? Né? Mas tem gente levantando essa possibilidade, que é uma guerra política. Né? Tem gente que, para defender o Silvio Almeida, e eu não estou me colocando entre esses, mas tem gente que, para defender o Silvio Almeida, diz assim, ele é vítima de uma guerra política e está sendo acusado por conta de uma guerra política. Eu estou trazendo isso como informação, para que o nosso público tenha isso em mente. Tem muita gente que lida com essa possibilidade também. Agora, nós estamos diante de um fato concreto. Uma mulher ministra que denunciou que foi vítima de assédio sexual. E uma coisa não exclui a outra. Pode ser também. Todo governo tem guerra política. Qualquer governo. É isso. Se for hoje, se for em qualquer repartição tem guerra política. Numa subprefeitura da cidade de São Paulo tem guerra política. Numa escola de samba, num time de futebol. Na antessala do Lula ou de qualquer outro presidente, há guerra política. Isso não exclui uma história da outra. Ou seja, as duas coisas podem estar andando juntas. Andam juntos, né? Andam junto podem andar junto em qualquer repartição pública do Brasil, em qualquer empresa privada. O gerente disputando o almoxarifado com outro grupo. E aí, diante de uma falha, um caso de assédio no paralelo. E aí, diante de um crime, ou de uma falha, ou de um abuso, a turma que está do outro lado fala, olha aí, né? Você usa a leitura política como defesa, como álibi. Aí fica difícil. Fala, Gabi. Olha só, aqui informações do UOL também, que o Rogério Jordão, da nossa equipe, acabou de passar para a gente. Os policiais federais de Brasília afirmaram para o UOL que a investigação tem um pedido de ser célere, portanto, rápida. Depoimentos, pessoas que precisam ser ouvidas, né, que estão envolvidas nessa história, basicamente que foram citadas na reportagem do Metrópolis. A advogada responsável pelo Me Too Brasil, então a Marina Ganzaroli, a ministra Aniele Franco também deve ser ouvida nesse caso e, claro, o Silvio Almeida vai prestar depoimento de acordo com informações. Outra coisa que eu acho importante a gente fazer agora é trazer a palavra do Silvio Almeida, que tem negado as acusações, e ele gravou um vídeo, vamos assistir também. Vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo o carinho, com todo o cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país.
mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Informação do G1 também que o ministro Silvio Almeida chegou ao Palácio do Planalto agora, no início da noite, e o presidente Lula já se reuniu com ministros para debater esse caso, então ele deve conversar com o presidente Lula e a gente deve ter informação em breve a respeito disso. Rodrigo. Nas próximas horas, né? Informação importantíssima de que o ministro está chegando lá ao Palácio. Tem a outra informação aqui, mas essa aqui eu ainda tô coletando aqui, Gabi, porque tem também, Cristina, circulando informações e até já os diálogos existentes entre o ministro Silvio Almeida e a ministra Aniele Franco. Então, esses diálogos circulam na tentativa de provar, entre aspas, assim, olha aí, já tinha acontecido o assédio e ela continuava conversando com ele pelo WhatsApp, de uma maneira até tranquila. Isso. A gente já viu isso em outros episódios também, né, de assédio, em que as pessoas que se defendem acabam usando isso, né? Mas eu estou aqui tentando separar esses diálogos aqui para a gente depois avaliar se é o caso de ler esses diálogos aqui. Não sei, Cristina, você chegou a ter contato com isso? Veio ao ar agora, enquanto a gente estava aqui. Né? Não, eu não consegui. Também estou aqui acompanhando. A gente está fazendo o programa ao mesmo tempo que acompanha a divulgação das notícias mais recentes. Sobre esses diálogos, eu não tinha visto. Agora, ainda assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa entender as circunstâncias e o contexto em que tudo isso aconteceu. A Gabi trouxe aquela informação há pouco, que eu acho absolutamente fundamental nesse caso, porque da maneira como como foi inicialmente divulgado, dava a entender que existiam 14 casos de assédio. E não é bem assim. Não. São 14 pessoas ouvidas sobre o caso da Aniele. Sim. Eu aqui estou me perguntando, é só um caso? Eu não estou querendo, com isso, diminuir a gravidade da denúncia, né? Mas é só um caso? Ou nesses 14 tem, além de testemunhas que corroboram a denúncia da Aniele, tem outros casos de assédio também? É assédio sexual ou é assédio moral? Porque assédio moral, eu mesma já tinha chegado a mim uma coisa aqui, outra ali, mas tudo assim muito vago, entende? Por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado quando fala desse assunto, porque assim, ou é a denúncia ou não é, né? Então, precisa entender isso. Foi assédio sexual também, foi assédio moral, que é grave também. Isso não está... Isso agora, com essa informação que a Gabi trouxe, de que são 14 depoimentos e não 14 casos, isso faz com que a gente tenha cuidado redobrado. Mas, novamente, o que não exclui, o que não diminui a gravidade do caso da Aniele Franco. Isso. Enfim, gente, a gente está, na verdade, num terreno pantanoso, que tem, sim, disputas. Aliás, as disputas entre esses dois ministérios também são conhecidas e são antigas, né? E o próprio ministro, na fala dele, fala de um grupo que esse outro grupo faz as coisas das quais estão me acusando. Que grupo é esse? Que coisas são essas? Entende? Então, assim, nós estamos em campo minado e por isso mesmo a gente tem que ter muito cuidado. A gente não precisa ter posições taxativas sobre essa situação enquanto ela está se desenvolvendo. O que é claro, politicamente, ele não tem condições de ficar no cargo. Sim. Essa é uma coisa. Outra coisa é
ele, Silvio Almeida, é criminoso ou não? Né? Que crimes ele praticou, se é que praticou, Sim. Qual é a tipificação? É assédio moral? É sexual? É importunação sexual? Entende? Neste momento, nós temos mais perguntas do que respostas, né? Por isso, precisamos ser muito cautelosos. Muito obrigada, Cris, por essa sua fala. Cris. Excelente, acho que exprime também o sentimento de muita gente aqui no nosso chat. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão desesperançosas com tudo que aconteceu. Muita gente demonstrando esse sentimento de tristeza mesmo com tudo isso que está acontecendo. E é super compreensível. Obrigada, Cris. Até semana que vem. Obrigado. Não, e lembrando, muita gente Obrigada, lembrando gente. também. Obrigado, Cris. Véspera de 7 de setembro, manifestação da extrema-direita na Paulista, momento em que a economia começava a se arrumar, ou já está, né, o PIB se recupera e tal, e uma crise desse tamanho. Que é uma crise, gente, nós tivemos agora há pouco tempo o presidente da Argentina, também um homem de centro-esquerda e tal, com as denúncias de agredir a companheira dentro do palácio, né? Agora, essa denúncia contra o Silvio Almeida. Isso vai ter repercussão internacional, se é que já não teve. É que as coisas demoram para chegar nos outros países, até, né, os correspondentes compreenderem o que está acontecendo para traduzir para outros países. Mas isso vai chegar. É o ministro dos Direitos Humanos do presidente Lula. Os dois são símbolos. O Lula é símbolo da democracia para os europeus, para os latino-americanos e tal. E o Silvio Almeida, símbolo do combate ao racismo. Um homem negro num país com uma história mal resolvida em relação ao seu passado escravocrata, né? Então tem um símbolo da luta contra a escravidão, acusado de ser ele próprio um abusador. É algo muito grande. A gente tem que levar isso em conta, né, Gabi? Sem dúvida. Infelizmente, eu escrevi um artigo sobre isso que é muito atual, né? Que está no nosso site até, de série Notícias, sobre... Na época que o Alberto Fernandes, quando saiu a notícia do Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. Vamos chamar a Juliana Dalpiva, que vai trazer informação para a gente a respeito desse assunto. Ju, boa noite para você. Boa noite, meus queridos. Gabi, Rodrigo, Chico. Boa noite para a nossa comunidade do ICL. Boa noite. Ju, que veio acompanhando essa reunião da ministra Aniele com os ministros. Conta para a gente como é que foi essa conversa da ministra Aniele. A gente trouxe um pouco aqui na abertura, Ju, as informações que você apurou, mas acho fundamental que você compartilhe aqui com a gente. Gabi, a primeira coisa que eu quero dizer é que essa talvez seja uma das notícias mais tristes que eu, como jornalista, tenha que dar na minha vida, profissionalmente, porque também acompanho o trabalho do Silvio Almeida e da Aniele Franco. São duas pessoas que merecem, enfim, até esse momento do que sabemos, né? Respeito, têm trajetórias profissionais extremamente importantes. E aí, por isso, eu vou trazer aqui as notícias, porque a gente não escolhe quais são, né? Então, o que deu para saber desde que o caso veio à tona ontem pela reportagem do nosso colega aqui, o Guilherme Amado. Um primeiro aspecto que eu acho fundamental explicar é que a Aniele Franco não queria que absolutamente nada disso fosse público. Não é à toa o silêncio dela desde ontem. Ela tentou tratar desse assunto de maneira privada, procurou alguns ministros nos últimos meses. Eu não sei especificamente desde que mês, mas há alguns meses isso me foi relatado por pessoas que ouviram dela os relatos. E eu vou usar aqui a palavra que me foi relatada, tá? Que a Aniele usa a palavra assédio. Eu não estou aqui entrando na questão jurídica, mas o relato da Aniele para as pessoas que ouviram ela sobre esses episódios é do uso da palavra assédio. Então, a Aniele, pela minha apuração, procurou pelo menos 5 ministros do governo Lula para contar o que estava acontecendo nos últimos meses. E isso não teve um desfecho até esse momento em que esse caso vem à tona. E aí, de ontem para hoje, ela está em silêncio também acompanhando, por muito respeito ao governo, porque, apesar de ser uma questão dela, também entende o desgaste que tudo isso provoca e o tanto que isso é caro para todas essas pautas, né? Para a igualdade racial, para a questão dos direitos humanos. E aí, o que vem acontecendo, né? Teve uma primeira reunião ontem entre o Silvio Almeida e o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, e o Messias da AGU.
E foi uma reunião tensa, ela foi relatada pela Bela Megali numa coluna dela no Globo. O ministro reagiu, não aceita a acusação que é feita nas reportagens, e aí, enfim, já foi falado aqui o que ele disse, o vídeo dele. E aí, hoje à tarde, por volta das 14h, começou uma reunião no Palácio do Planalto para discutir o caso. Nessa reunião, estão alguns dos ministros que já tinham ouvido o relato da Aniele nos últimos meses. E a Aniele, hoje à tarde, reiterou, porque inclusive é uma reunião que estão outros ministros. Tem mais ministros do que os ministros que ela tinha procurado para relatar o que tinha acontecido. E um dos relatos que a Aniele faz é de que, numa reunião, em maio do ano passado, o Silvio Almeida teria passado a mão nas pernas dela durante uma reunião com a mão por baixo da mesa. Esse é um dos relatos que me foi confirmado por uma pessoa que ouviu a Aniele Franco, tá? Com relação a esse episódio. Então, eu estou aqui reproduzindo o relato que a Aniele fez na reunião hoje à tarde com os ministros. E este não seria o único episódio. Não é a Aniele a única vítima, tá? Não sabemos quantas são, eu também não tenho a confirmação de quantas são as acusações contra o Silvio Almeida. A informação que eu tenho de que pelo menos 2, Aniele mais uma pessoa, que eu não sei quem mas que existe um outro relato, pelo menos. E acho que, se eu não me engano, hoje de manhã o Guilherme Amado também já tinha feito menção a isso. E uma coisa que eu acho que é importante reforçar aqui, a Mônica Bergamo também tinha essa apuração, vi ela agora há pouco falando sobre isso também, do tanto que a Aniele não queria que nada disso viesse à tona, né? De que ela não queria essa exposição. Até é uma coisa para se refletir, sabe? Sim. Porque desde que isso tudo veio à tona, é impossível não falar sobre, não dizer. Mas a Aniele não tinha, tanto é que até esse momento em que estamos falando aqui agora, a Aniele não se pronunciou sobre esse assunto, né? Juliana, então, posso te fazer uma pergunta? A gente, quando trata desses casos, precisa refletir também sobre a exposição das vítimas. Porque mulher nenhuma ganha absolutamente nada fazendo nenhum tipo de acusação de assédio, de importunação, de estupro. Muito pelo contrário, né, Rodrigo? E um último dado que eu quero dar aqui, porque enquanto a gente estava me preparando para entrar, o que eu soube é que lá na reunião, que ainda não acabou, o ministro, vocês falaram aqui agora há pouco, o ministro Silvio Almeida acabou de chegar lá no Palácio, e essa reunião ainda estava acontecendo, mas já existia ali algum consenso pela saída dele, pela insustentabilidade dele no cargo em função de tudo isso que está acontecendo. E a questão que fica é se ele vai sair, se ele vai pedir para sair, se ele vai ser demitido, como isso vai ser anunciado. Mas realmente acho que de hoje não vai passar. A situação é bastante insustentável. Eu ia fazer uma pergunta, a Juliana trouxe várias informações importantes, mas entre elas, que há o caso da Aniele, que esse já está mais relatado, já tem mais detalhes, e haveria um segundo caso. Esse segundo caso é de assédio sexual também ou assédio moral? Que era uma dúvida que a Cristina Serra levantou. Falou, não é que diminua, mas tem uma diferença. Evidentemente, todo mundo sabe que tem. Então, você sabe dizer, Juliana, já tem essa informação? Seria de assédio sexual também, Rodrigo. Mas eu não tenho nenhuma informação específica sobre quando, como, tudo. Mas existiria pelo menos mais uma denúncia de assédio sexual. E aí, aproveitando para responder também, com relação à questão de assédio moral, o que já se sabe, inclusive saiu uma reportagem no UOL essa semana, os casos de assédio moral, existem cerca de 10, eu acho, denúncias de assédio moral, mas não são do ministro Silvio Almeida, são de outras pessoas da equipe do ministro, importante, da secretária executiva e da chefe de gabinete. Isso é o que está na reportagem do UOL, esqueci o nome do repórter agora, mas isso foi relatado, e essas questões das denúncias de assédio moral, existem procedimentos. Se eu não me engano, pelo menos 3 persistem, mas existiram 10 e pelo menos 3 estão em apuração. Então, esses números
né, todos, eu acho que ao longo dos próximos dias a gente vai saber de maneira mais concreta. Mas eu não tenho nenhuma informação de assédio moral do Silvio Almeida, mas só da equipe dele. De uma pressão muito grande, muita... E aí, assim, sim, divergências, disputa, que não tem uma relação direta, até onde a gente sabe, com essa questão do assédio sexual. Então, existia ali muito conflito, teve muita demissão no Ministério dos Direitos Humanos desde o ano passado. E, enfim, tem outros relatos aí na própria imprensa de pessoas que já, enfim, inclusive vieram a público falar sobre problemas, né, de terem sofrido assédio moral no ministério, não do ministro especificamente. Tem uma apuração até do Otávio Guedes, da Globo News, dizendo que o Silvio Almeida estava tentando desde junho demitir uma corregedora do Ministério que estava investigando suspeitas de assédio. Pegando carona aí no que a Jo estava falando, ele contou essa história, né, o Guedes, que o Silvio Almeida teria dito que a corregedora estava perseguindo injustamente um servidor acusado de assédio sexual e que estaria tocando processos administrativos disciplinares abertos na gestão da Damares Alves em razão de uma perseguição ideológica. Então, a ideia é a seguinte, que esse servidor estava sendo perseguido, né, então, injustamente, porque ele estava tocando esses processos da gestão anterior. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui é uma informação que saiu do G1 de que o Palácio do Planalto informou que a Comissão de Ética da Presidência da República abriu um procedimento de apuração sobre esse caso. Hoje de manhã, membros da comissão estavam reunidos para tratar a respeito disso e depois da reunião ficou decidido, então, que o Silvio Almeida tem 10 dias para apresentar uma defesa. Isso foi decidido de forma unânime nessa reunião. Ju, não sei se você tem algo que você queira acrescentar a respeito disso também. Não, Gabi, especificamente esse detalhe que você traz, eu não tenho mais atualizações. Eu estou aqui aguardando justamente a informação de várias fontes com quem eu falei ao longo do dia, para saber se de fato está confirmada a demissão do ministro. Né? Porque a discussão dentro da reunião, até onde eu soube, é de que havia ali um consenso em torno de que é insustentável a situação, né? Seja para a apuração, seja para o governo, e até tanto para a situação do próprio Silvio quanto da Aniele e, enfim, desses outros casos. Porque enquanto ele continuar no governo, o assunto vai ser esse, a situação vai ser essa, e inclusive não poupa ninguém, nem nada, né? A manutenção do Silvio Almeida no cargo com o calor dessa situação, dessas acusações todas. E também, como a Cris falou agora há pouco, todo mundo agora, né, esse relato dessa professora que foi aluna do Silvio, que está no Instagram, né, nas redes sociais, também vem à tona. Então, lá também é feito um cálculo em torno da possibilidade de outros casos ganharem espaço e virem à tona nos próximos dias. Até o nosso chat, só para esclarecer, já vou passar para o Chico também. Por favor. Chico, assim, o nosso chat perguntando, peraí, isso que vocês estão falando tem a ver com aquele vídeo da professora que está circulando? Porque, vamos lá, as pessoas veem as notícias ao longo do dia, só para a gente organizar aqui. Vão soltando, né? Exato. A gente tem o caso concreto da Aniele Franco, que confirmou para os ministros que foi vítima de assédio sexual, ponto número 1. Tem um segundo caso, que a Juliana diz, pelo menos um segundo, de também assédio sexual que teria sido cometido pelo ministro, mas não há informação mais detalhada sobre esse. E surgiu, durante a tarde de hoje, nada a ver com a atividade dele como ministro, mas de antes, 2019, uma aluna dele que diz que em 2019 foi vítima de abuso sexual, a palavra é essa, porque ela conta, ela relata, está aí nas redes sociais. Então, é uma ex-aluna do Silvio Almeida, que inclusive agora é candidata a vereadora em Santo André. Esse é o vídeo que está circulando também nas redes, Chico. Exatamente. Não, a minha curiosidade, que eu queria consultar a Ju, Ju, os canais oficiais do governo, qualquer repartição hoje tem canais oficiais para esse tipo de denúncia, para esse tipo de assunto. Chegou em algum canal oficial do governo, porque o que se sabe é que o governo sabia, quer dizer, gente do governo, autoridades do governo sabiam desse caso, não hoje, mas souberam meses antes.
Foi registrado em algum canal oficial do governo algum tipo de denúncia contra o Silvio Almeida? Chico, antes desse caso vir à tona agora, que eu tenha relato concreto, não, eu não tenho essa informação de que tinha chegado de maneira formal. Sim. E eu até quero acrescentar uma outra coisa aqui, que eu vi muito comentário na internet, que eu tenho informação, nem a ministra Aniele Franco fez ela própria uma denúncia ao Me Too. Entendi. A informação que eu tenho é que o Me Too recebeu denúncias de assédio sexual do ministro. E o Me Too não falou em nenhum momento o nome da Aniele Franco. A apuração do Guilherme Amado é que chega ao nome da Aniele como uma vítima de assédio sexual do Silvio. Você entende a diferença? Sim, Pode sim. ser que Importante. as vítimas que procuraram o Me Too, a ministra não esteja incluída nesse rol de vítimas. A gente não sabe quantas são. Exato. Como eu falei aqui, eu tenho uma informação de uma segunda além da Aniele. Mas a informação que eu tenho, eu vou reforçar, que eu já falei, é que a Aniele não queria tornar absolutamente nada disso público. A Aniele foi a 5 ministros do governo pedir, enfim, né, comunicar o episódio. Sim. A Aniele já está há meses fazendo essa comunicação a ministros de Estado. Porque vamos pensar aqui essa situação. É um colega seu de ministério que te assedia, né? No relato é isso. Então, você vai procurar uma ouvidoria, sendo que o seu colega ministro... É até esdrúxulo pensar isso, né? Sim. Então, ela procurou os outros colegas dela do ministério para dividir essa situação. Que eu saiba, a Aniele não procurou o Me Too. É isso. Agora, Fala, outras Gabi. mulheres, porque o Me Too tem relatos de mulheres do governo que alegam assédio. Quantas são? Não sabemos, né? Mas eu acho que é importante que a nossa audiência tenha claro isso aqui. Importantíssimo. A ministra Aniele, em nenhum momento, publicamente, falou uma única palavra sobre isso tudo. Ela está relatando aos seus colegas ministros, ela participou sim de uma reunião hoje à tarde, mas a Aniele estava, de certa maneira, até colocando o próprio governo na frente dessa situação. Eu bati muito nessa tecla também, Ju, e sobre o fardo, né, que é para a Aniele estar nessa posição. Até a Flávia Oliveira, nossa colega, ela falou sobre isso hoje, porque uma coisa que a Flávia trouxe, assim, como uma discussão aqui, falando como mulher também, e mais ainda, ela como uma ministra de Estado, importa menos, nesse momento, a Flávia colocou essa discussão, ser uma ministra de Estado e ser mais uma ativista nesse caso, porque envolve outras vítimas. Então, ela não pode se afastar das redes de apoio e acolhimento a outras mulheres. Então, esse silêncio que muita gente está falando, a ministra está num silêncio, ela teria que se pronunciar, ela precisa apurar também a situação de outras denúncias que estão sendo feitas. Então, tudo isso é muito, muito delicado. Essa situação que ela foi colocada é extremamente delicada e eu não consigo deixar de pensar na situação da ministra Aniele Franco. Muito importante. E também muita gente, Juliana, eu já li aqui vários comentários do nosso chat, as pessoas levantam as hipóteses mais de toda a ordem, várias delas estranhando a atuação da ONG Me Too. A Cristina Serra já disse aqui que no Brasil, aliás, em muitos países do mundo, as ONGs têm esse papel, né, de que muitas vezes denúncias que não podem sair pelo lado do governo saem pelo lado das ONGs. Mas daí o ministro Silvio Almeida, ontem, entrou com uma interpelação na Justiça. Fala, Gabi, você tem uma notícia nova? Não, ainda não, mas Juliana talvez tenha em breve alguma apuração para a gente então, aqui. Então, já traga. Mas o ministro Silvio Almeida entrou na Justiça contra a ONG Me Too com uma interpelação, fazendo uma série de perguntas, levantando dúvidas. A gente pode até colocar na tela esse documento, com os pontos que ele levanta. Eu não vou ler todos para não cansar aqui nosso público, mas a nossa produção, se pudesse colocar na tela os pontos da interpelação levantados pelo ministro Silvio Almeida. Ele pergunta, por exemplo, esclarecer
né, a ONG, se detém competência para apurar fatos relevantes potencialmente aptos à imputação de delitos em desfavor de autoridades com prerrogativa de função? Quais procedimentos são adotados pelo Me Too Brasil quando recebe denúncias que imputam delitos? Esclarecer quais os fatos narrados, deduzindo as circunstâncias supostamente havidas relativos a Silvio Almeida. Quais procedimentos foram realizados? Me parece tudo isso, Chico, Gabi, eu não vou ler todos, mas já um procedimento quase que de uma operação de um advogado se preparando para a fase seguinte, em que ele vai ter que se defender, inclusive judicialmente. Então ele está tentando provar, olha, a Me Too teve cuidado? Não teve cuidado? Qual é o procedimento? Tem procedimento correto? Né? A primeira das falas ali eu acho um pouco descabida, né? É claro que não tem prerrogativa, o Me Too não está julgando o ministro Silvio Almeida. Não é o papel... Não é o papel, né? Desculpa interromper, a Juliana tem uma informação urgente aqui pra gente. Sim. Ela está apurando, enquanto a gente estava conversando aqui, ela estava inclusive ali no celular falando com as fontes. Ju. O que a gente estava falando aqui agora está confirmada a informação. O ministro foi demitido agora no início da noite, nessa reunião que ele foi chamado no Palácio. Desde ontem, e desde aquela reunião que eu mencionei quando a gente começou a conversar aqui, que foi uma reunião entre ele, o ministro da CGU, né, o Vinícius Carvalho, e o ministro Jorge Messias, da AGU, o ministro Silvio resistia, né? Ele estava sendo aconselhado desde ali, já, a pedir a exoneração, pedir para sair, negociar essa saída, para tentar evitar maiores desgastes para ele próprio, para o governo. E o ministro se recusou ontem, hoje, durante todo o dia. Então, assim, é o governo Lula que está demitindo o ministro Silvio Almeida. Não é um pedido de exoneração do Silvio. O Silvio está sendo demitido. Em função, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, de todas essas denúncias, desse acaso, também é uma confirmação em relação ao que o próprio presidente Lula falou um pouco mais cedo, numa outra entrevista, dizendo que pessoas acusadas de assédio não ficariam no governo. Eu sei que, assim, porque ao longo da tarde toda eu ouvi gente me dizendo isso, que estavam tentando convencê-lo a sair, mas ele se recusava. E uma coisa que eu ouvi também, desde ontem, foi sobre, e aí já de funcionários do próprio Ministério de Direitos Humanos, uma reclamação sobre o uso das redes sociais do Ministério para a defesa do Silvio Almeida dentro desse episódio. Porque uma coisa é as redes sociais do Ministério que devem ser usadas para assuntos de Estado, e outra coisa, né, é a rede privada do próprio ministro em torno disso. Então, tinham funcionários do governo incomodados com o uso das redes sociais para notas de defesa e tudo mais, envolvendo essa questão. Nós temos aqui... A ausência de uma separação. Não, eu ia só dizer, só para complementar, né, Gabi? Nós temos a nota, acabou de sair a nota à imprensa, 19 horas e 1 minuto, a nota à imprensa do Palácio do Planalto. E olha só... Inclusive já separada temos pela separada? nossa equipe. Aí, ó, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite de sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. Deixa claro que foi uma demissão. O presidente demite. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Chico Sá, o presidente Lula decidiu pela demissão, não esperou. Acho que esperou um pouquinho e o ministro não tomou a decisão, o Lula decidiu. Na fala do presidente à emissora de rádio, isso estava patente. Estava patente. E eu acho que ali dava uma chance para o Silvio Almeida ter feito uma carta de renúncia do cargo, de entrego o meu cargo diante do festival de acusações e tal, e espero que seja feita justiça, né? Aquela carta formal que quem está sendo acusado faz. Acho que o Lula sinaliza para essa carta. Esperou 5, 6 horas, não veio a carta? Não houve a carta, só caberia a afirmação pela demissão. Né? Não teria outra razão política para o Lula nesse momento. Então, ele dá a chance do pedido de demissão. Eu entendi desde o primeiro momento que era uma chance ao pedido de demissão.
Perfeito. É isso, então a gente traz aqui a nota, agora o comunicado oficial. Também a gente tem a Polícia Federal já informou que vai ouvir a própria ONG, né, a Me Too, então, portanto, a advogada responsável pela Me Too vai ouvir a própria ministra Aniele Franco e o ministro Silvio Almeida. Então, essa investigação já está em curso pela Polícia Federal. Uhum. Isso vai continuar. Fala, Chico. Não, eu tenho uma curiosidade que queria compartilhar com a Juliana, com a opinião dela. Esses ministros que a Aniele, com quem a Aniele conversou, comunicou o caso, será que não teria havido certa omissão ou não achar que era importante o caso e tentar resolver internamente, inclusive levando ao presidente? Não teria faltado dimensionar, dar uma importância a esse assunto, Juliana? Você que está acompanhando mais de perto, ouvi falar e não tratou isso com muita importância. Prioridade zero. Que não tiveram sensibilidade política para o tamanho do caso? Chico, eu acho que essa é a principal questão, né? Uhum. Até porque, no relato que eu recebi, inclusive, nem a própria ministra das Mulheres, na verdade, é quem foi procurada. Eu não vou citar o nome dos ministros aqui, porque eu não consegui procurar eles um a um para ouvi-los sobre esse episódio, dos relatos da Aniele antes dessa quinta-feira aqui, 5 de setembro. Mas, são 5, e eu confirmei essa informação com 2 pessoas do governo, que também integram, que também ouviram esses relatos, e depois eu passei a conversar com várias outras pessoas, e aí um espanto que fica o tanto de gente que já sabia disso, assim, pelo menos na última semana. Eu tenho esse relato dos ministros há alguns meses, mas eu tenho esse relato também de funcionários do governo aí dos últimos dias também. Então, muita gente estava sabendo sobre essa situação. E aí, essa é a questão fundamental, sabe? É muito difícil no Brasil uma mulher ser valorizada quando ela precisa tratar de uma denúncia dessa gravidade. Sim. A gente está sempre lidando com o fato da descredibilização do relato, o tanto que isso vai pegar para a mulher e não para o assediador, o homem que é acusado disso. Então, os índices que a gente já tem no Brasil sobre denúncias são bastante abaixo da realidade, os números são sempre inferiores. Então, se a gente, eu de cabeça agora não lembro exatamente os números, mas é muito difícil denunciar, ainda mais por causa dessa situação que é a questão da prova. Existe muito desconhecimento em torno do público, né, de um modo geral da população, que é entender que você não está esperando ser assediada numa situação, né? Você não espera ser assediada, você não espera ser ameaçada. Então você não fica com o celular lá gravando, vou gravar aqui hoje que eu fui assediada. Exato. Então você não vai ter um vídeo do momento do assédio, você não vai ter necessariamente uma gravação de áudio que vai mostrar esse assédio. Por isso que a palavra da vítima é extremamente importante nos casos de crimes sexuais. Porque muitas vezes é a única prova que vai ter, o relato da vítima. Isso é o suficiente para condenar alguém? Não. A investigação precisa seguir e tentar buscar outros elementos de prova, outras situações. Outros depoimentos. Mas em alguns processos, inclusive, vai ser sim a palavra da vítima, dependendo da qualidade do depoimento, dependendo de uma série de outras questões. Mas, infelizmente, os ministros e o governo deveriam também... eu espero, assim, que esse episódio sirva para que outras mulheres que sofram outros casos, dentro do governo fora, possam oferecer suas denúncias com mais acolhimento. Porque, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. E assediador, estuprador, muitas vezes, diferente do que as pessoas imaginam, não é uma pessoa desconhecida no meio da rua. Não, é o pai, é o tio, é o amigo, é o vizinho, é o seu colega de trabalho, é aquele seu amigo que você confia, sabe? E que num belo dia
tomou uma atitude que você não esperava. É uma discussão profunda para se fazer e acho que é uma coisa para todos os homens olharem para si e pensarem os seus comportamentos machistas frentes aos episódios de assédio que já viram, presenciaram na vida, ao longo da vida, e para os seus próprios comportamentos de julgamento em torno dessas situações, que é parar e ouvir melhor o relato, não é julgar e condenar nem o ministro Silvio Almeida, nem ninguém, mas também não apontar o dedo para essa mulher que está oferecendo a denúncia e já dizer que é mentira, que não cabe, que não dá. Todo mundo tem que dar um passo um pouco atrás e ouvir os relatos. E aí agora deixar realmente a Polícia Federal fazer a sua investigação, formalmente tomar esses depoimentos e o processo seguir de maneira normal. Agora o governo também precisa olhar para si próprio e entender se os seus canais estão funcionando. Isso. Sabe? Inclusive porque, você já pensou se não fosse a ministra Aniele? Pois é. Olha, a gente está aqui discutindo a situação de uma ministra de Estado, Sim. né? E se não fosse uma ministra de Estado? E olha a dificuldade que é uma situação que envolve uma ministra de Estado. E há poucos dias falamos de quem? Da situação da primeira-dama da Argentina, que era espancada dentro da própria residência oficial da presidência da República. Então, assim, infelizmente, como mulher, eu deixo aqui minha solidariedade para absolutamente todas as mulheres vítimas. A gente que assiste também se sente vitimizada nesse tipo de situação, sabe? Então, deixo aqui minha solidariedade para absolutamente todas as mulheres que são vítimas de algum tipo de violência. E um convite aos nossos aliados, amigos, pais, tios, irmãos, que reflitam também sobre tudo isso. Eu acho que esse episódio carece da gente reflexão, para não fazer nenhum julgamento, mas reflexão sobre todos esses comportamentos. Acho que é absolutamente irretocável a fala da Ju. Eu quero trazer mais informações aqui, que saíram agora da Mônica Bergamo, sobre a conversa do presidente Lula com o Silvio Almeida, de que a conversa foi amena e tranquila, de acordo com a apuração dela, mas que o Lula comunicou que ele estava, então, fora do governo. E essas denúncias de assédio, de importunação sexual que pesam contra o ministro, embora difíceis de provar, teriam tornado a situação dele insustentável, disse o presidente Lula, ainda mais porque uma das mulheres que o denunciam é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Tem mais um ponto aqui da apuração. Tem mais um ponto. Você ia chegar lá, Gabi? Desculpa. Não, pode ir. Aqui é o seguinte, que o presidente chegou a perguntar, viu, Juliana e Chico e Gabi, chegou a perguntar para o Silvio Almeida se ele preferia pedir exoneração. Caso contrário, seria exonerado. O agora ex-ministro afirmou que não pediria demissão e, então, o Lula demitiu o ministro. Foi esse o bastidor que chegou da reunião, Gabi. Então, essas informações novas aqui, eu quero aproveitar para me despedir da Ju e agradecer, porque acho que como mulher também me senti muito acolhida pela fala dela, e todas as mulheres têm algum caso, ainda que não seja comigo, eu no caso tenho, mas ainda que não seja comigo, ou toda mulher conhece alguém que já passou por isso, então isso nos atinge profundamente. Acho que de manhã também deu para perceber, a Vivian, a Roberta também se sentiram pessoalmente, acho que todos nós, mas sendo mulher, é algo que realmente nos atinge muito diretamente, Ju. Então, obrigada pelo seu trabalho. Gabi? A gente está falando do ministro dos Direitos Humanos. Isso. Com uma situação, né, de acusação que vem da ministra da Igualdade Racial. Então, essa sexta-feira, ela é uma tragédia para o campo, sabe? Porque, infelizmente, todo mundo perdeu nisso, sabe? Agora, os dados que estão sendo relatados têm a ver com crimes. E aí, agora, cabe às autoridades fazerem o seu papel. É isso. Ju, obrigada, bom trabalho. Vocês. Boa sexta-feira, bom fim de semana, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, Ju, pela sua contribuição mais que valiosa. Valeu. Importantíssimo o trabalho da Ju. A gente chama o Luiz Nassif também para se juntar com a gente. E as investigações agora começam de fato, né? Andrei Passos Rodrigues vem fazendo declarações a respeito disso.
todos os envolvidos vão começar a ser ouvidos. Nassif, é um dia muito difícil, né? Boa noite para você. Uma tragédia aqui, porque, em geral, quando você tem o abuso, você tem uma superioridade hierárquica da pessoa, tudo, mas junto a uma ministra, e uma pessoa com o brilho, o potencial, o filho recém-nascido, uma loucura, uma tragédia, filha. Efetivamente. Uma filha. E uma tragédia para o campo dos direitos aí, humanos, aí, porque eu confesso, quando eu vi a primeira notícia, eu falei, não, isso aí não é possível, isso aí deve ser envolvendo ainda uma ministra na mesa de reunião do ministério, né? É uma pena para o Brasil, uma figura com potencial intelectual do Silvio, com a carreira do Silvio, ter esse lado obscuro aí, terrível. E ampla solidariedade a Arielle. Na condição de pai de 4 filhas, 2 netas, 4 irmãs e 10 tias, estamos todos aí com a Arielle. É isso. Apesar de admirar muito intelectualmente o Silvio, nós somos os primeiros a entrevistá-lo quando ele começa a surgir, mas é uma tragédia. Você acha que o presidente Lula agiu rápido e qual pode ser a consequência disso no curto prazo? Nós temos amanhã os atos de 7 de setembro, Nassif. Eles vão tentar. A gente tinha aquele Pedro, não sei das quantas, da Caixa Econômica também. Pedro Guimarães, não era? Pedro Guimarães. Guimarães. Esse cara é um horror também. Depois, inclusive, veio uma mulher, né, Nassif, que tentou implementar internamente um canal de denúncias, mudar todo esse sistema lá dentro, e aí o Centrão retirou ela da presidência. Mas eu acho que não repercute em ato bolsonarista. Não repercute, né? É porque não é o campo deles. Eles são, assim, eles não têm nada para falar sobre isso, não tem moral alguma. Não é um assunto que eles toquem. Eu acho que não tem reflexo político nesse sentido. O alvo deles é Xandão e, sabe? É isso aí. Fala, Nassif. Você pega hoje o novo representante do bolsonarismo, que é esse Pablo Marçal, a maneira como ele trata as jornalistas, as mulheres, você veja como que é o clima aí. Né? Eu acho que não interfere. Agora, para mim, é uma tragédia dupla aí, né? Uma tragédia, digamos, envolver os 2 ministérios centrais em áreas de direitos humanos e uma pessoa que está ali cuidado, né? O que vai fazer o Silvio agora, com a polícia indo em cima, uma carreira, uma família sendo constituída agora, né? É uma loucura, pessoal, uma tragédia. É isso. E morre hoje também o Sérgio Mendes. Pois é. Ô Nassif, você que acompanha tanto também a música brasileira, né? O Sérgio Mendes, para quem não conhece, qual a principal característica? Ele foi o divulgador da Bossa Nova, é isso? Conta pra gente. Você teve um período que você tinha aquelas orquestras dançantes lá nos Estados Unidos, Bill Vaughan, você tinha... Estou falando nos anos 60, 70, né? A Bossa Nova começando a pegar. E o Sérgio Mendes, ele foi o primeiro que construiu uma banda brasileira, com ritmos brasileiros, e explodiu nos Estados Unidos, né? Agora, a parte pessoal minha nessa história é que a esposa dele, que era como é que ela chama, gente? Aí, Nassif, eu não vou poder te ajudar nessa aí, não. A esposa a esposa dele, que era sobrinha do Vicente Leporassi. Gracinha? Gracinha Leporassi. Olha, Gabi. Gracinha Leporassi. Cultura de rádio, é isso, Olha Gabi? só, hein? É a moreninha lá. Eu até tenho contato dela, eu estava tentando já há 1 ano e meio uma entrevista com ele já devia estar doente aí, porque não conseguia retorno. Mas o pai dela, era funcionário do Banco do Brasil, mas ele, todo dia, ao meio-dia, ele fazia uma paródia na Rádio Cultura de Poços de Caldas. Ele fazia uma paródia lá, do Sebastião Leporassi, irmão do Vicente Leporassi, aquele grande radialista aqui da Rádio Bandeirantes. E uma vez teve uma feira das nações, uma feira dos estados, e ela representou, cantando lá, Minas Gerais, e eu representei São Paulo, ou vice-versa ainda. Mas ele trouxe a dança, quer dizer, ele estilizou o samba e a bossa nova, e fez sucesso antes de Tom Jobim chegar lá, antes de Dori Caymmi. Explodiu. Ele morava, acho que em Los Angeles também, né? E até alguns anos atrás era a banda que explodia em tudo quanto era show aí. Foi uma perda para a música brasileira, mas ele estava afastado faz tempo, né? Ele estava afastado faz tempo. Aí abriu espaço lá para outros cantores
O Milton Nascimento, aliás, fez um agradecimento a ele, disse que em 2022 ele se apresentou nos Estados Unidos, o Sérgio Mendes foi lá visitar. Faz parte daquele grupo de grandes instrumentistas, uns que foram um pouco antes, Laurindo de Almeida, o Bola 7, que fizeram sucesso com o violão, e depois chegou mais à frente, quando explode a Bossa Nova, vem o Sérgio Mendes, mas não era só Bossa Nova, ele trazia a Bossa Nova, mas no ritmo dançante lá, estava mais para o samba jazz aí do que para a Bossa Nova, né? Que bom, Nassif, você trazer essa homenagem à memória do Sérgio Mendes. Figura importantíssima. Divulgador da música brasileira e um grande instrumentista também, que se foi. É isso. Não, ali se pega a melhor parte, digamos, da visão do Brasil como nação, embaixo o samba constituindo assim, essa união que vem de norte a sul do país, e externamente a música brasileira. Não é a Faria Lima, não é... Longe disso, A Faria Lima quer arrasar com o país quase diariamente. É isso, Gabi. Quando você pega o conceito de nação, você não tem um grupo hoje forte aí que pense o país como nação. Daí quando você pega aquele sujeito do morro lá, ou o cara daquela classe média do Rio de Janeiro, naquele período, todo mundo um orgulho de país, um projeto de país, né? Mas quando você pega o sujeito do morro lá, é meu Brasil brasileiro. A hora que você vai subindo os andares aí, minha Miami brasileira, né? Exato. Pelo menos antes, nos anos 50, era o circuito Elizabeth Arden, que eles falavam, né? Que era Londres, Paris e Nova York. Agora é tudo Miami. Miameiros, Gabi. Nassif, obrigada por hoje. Boa sexta-feira, a gente se vê em breve. Valeu. Valeu, Nassif. Boa noite, Luiz Nassif. Obrigado. Luiz Nassif aqui conversando com a gente. Pessoal, ontem a gente teve também a nossa estreia, vamos dizer assim, para falar sobre a série O Preço da Independência, né? Um original aqui do ICL que já está disponível na nossa plataforma aqui do ICL. Então, para você que quer assistir, você pode fazer a sua assinatura em icl.com.br, e tem aquela assinatura que é a do Plano Solidário, que é a mais interessante, porque você dá uma bolsa para quem não pode pagar. Então, não é só você que tem acesso aos conteúdos, uma outra pessoa que não pode pagar tem acesso também. Chico Sá já está colocando aqui o seu bonezinho, que é um dos presentes. Eu não posso pôr bonezinho porque eu tô de penteado, né? Aí fica injusto. Um cabelo bonito desse vai estragar Mas, com o bonezinho. Eu posso, Gabi. O meu tá até com... Eu tô parecendo, sabe o quê? O Renato Aragão, ele usava as roupas da Globo, tudo com as etiquetas, né? Com a etiqueta. Então eu vou também aqui com a etiqueta. Eu vou ficar com os livros e olha só que honra. Estou com ele em mãos, o livro de Chico Sá, que, aliás, vou abrir espaço aqui para você dizer que amanhã você vai autografar esse livro aqui, não vai não? Amanhã tem amanhã é mais uma festa de autógrafos aqui na Ria Livraria, aqui perto do metrô Vila Madalena. Mas autografarei principalmente para a comunidade ICL, que vai ganhar. Para a comunidade ICL, então, que quer o livro de Chico Sá e que deve querer, né? O Cão Mijando no Caos. Vai receber este livraço autografado. Olha só, cadê o foco aqui no livro de Chico Sá, gente? Olha só. Agora sim, maravilhoso. Boa. E tem também um outro livro que vai nessa série de presentes que está na mão de Brava Juliana Dalpiva, que acabou de nos brindar com belos comentários. Do Jair. O livro da Juliana Dalpiva também vai. Os bonés que Rodrigo Viana e Chico Sá estão elegantemente usando. Opa! Eu vou ficar depois desse elegantemente. Elegantemente usando aqui. E tem a nossa caneca, que eu não sei se vocês repararam, mas a gente estava bebendo hoje nossa água na caneca, completo. Jornalismo independente, né? Eu já... Pacote completo. É que eu ponho esse boné e vejo ali na tela, eu lembro daquele cara, o que só faz M. Ah, não. E aí eu... aqui é o contrário. Aqui é verdade jornalística. Esse é bonito, né, gente? É o jornalismo independente, o jornalismo que permite com que a gente faça, por exemplo, um programa como hoje. Sim. Sabe, um programa corajoso, que é sem esconder os fatos. É um programa que é doloroso do ponto de vista dar esse tipo de notícia, mas isso é jornalismo independente. É isso, gente. É isso, só que para ganhar Gabi, todos parabéns esses presentes... pela condução hoje, viu? Porque eu sou testemunha que a Gabi... Parabéns, Gabi. A Gabi sentou aqui e, como todos nós, estava muito dolorida, né? Pelo que tinha sim. acontecido. Mas a gente sabe, né, Chico? Para as mulheres, isso é muito mais pesado, claro. Não, claro. Por isso que a voz é de vocês, né, no programa como hoje. E assim, então, parabéns pela condução do programa. Tive um suporte aqui desse trabalho em equipe com vocês, com o Cris Serra, com Juliana, que e a Cris. me deram esse suporte aqui também. Estamos todos nós, né? O nosso chat
também aqui está muito machucado. Então, acho que isso exprime todo o nosso sentimento em relação a isso. E vivam os direitos humanos. Essa causa é muito nobre, essa causa não pode ser prejudicada por esse episódio, que é um episódio triste, mas o Lula fala, reitero a importância dos direitos humanos. Ele fala no comunicado dele de demissão. E isso é importante. Tem que ter O governo federal vai continuar reiterando seu compromisso com os direitos humanos. É o que diz a nota e é o que a gente espera também. Gente, eu estava falando aqui dos presentes, só para não deixar de dizer que para ter acesso a tudo isso é só até domingo, tá? Então tem que fazer a inscrição até domingo. E a gente vai ficando por aqui nessa sexta-feira. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Rodrigo, Chico, um prazer sempre estar dividindo esse lugar na trincheira junto com vocês. Parabéns, querido. Você fez um belo programa. Valeu. Fizemos. Valeu. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Vamos nessa. Aquele ali eu tomei um susto, né? Tanto é que eu desinstalei o Twitter, fiquei assim, apavoradíssimo, um monte de ameaça maluca, né? O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu e cita meu nome, usa a minha foto. Então a gente tem hoje em dia no ICL processos movidos pelo Arthur Lira, por pessoas que se beneficiaram o esquema da Braskem, que destruiu uma cidade. O preço de ser independente não é cobrado em dinheiro, não. A independência do ICL tem custado ataques e tentativas permanentes de censura. A gente está tendo a coragem necessária para mudar estruturalmente as coisas que têm que ser mudadas no país.